Fala pessoal, tudo bem? Se você trabalha com relatórios personalizados, quer mais eficiência, flexibilidade, você está no lugar certo. Hoje eu vou te apresentar aí a versão 3.0 da nossa ferramenta de relatórios, onde eu trouxe melhorias que vão facilitar aí o nosso dia a dia. Para quem já usava, quem conhece o nosso projeto, vai gostar bastante. Então, hoje eu vou mostrar o instalador aí, mostrando a ferramenta funcionando com uma nova cara, tudo diferente. Lembrando, pessoal, versão 3.0 ela não é compatível com as versões anteriores, infelizmente. Mas nas próximas versões aí que a gente for trabalhando, vou ter todo esse cuidado para deixar ela assim compatível. Nessa versão agora ela não está compatível por causa do banco de dados. A gente teve muita mudança, muita coisa melhor, muita coisa legal. A principal dela é permissão de usuário por usuário. Eu vou mostrar aí para vocês. Mas para quem ainda não me conhece, eu me chamo Vinícius Borges, responsável aí pela programação dessa ferramenta. E eu venho trabalhando aí já faz um tempo nela. Infelizmente a gente está atrasado aí, querendo ou não, a gente tem demandas para cumprir. Mas se o seu objetivo aí é criar relatórios, entregar para o seu cliente eficiência, relatórios personalizados, às vezes o cliente precisa de alguma coisa, você está aí no vídeo certo. É bacana assistir os nossos vídeos anteriores, você vai entender o porquê essa ferramenta foi criada, qual o intuito da ferramenta e vai ver também como que ela era. Você vai perceber que durante os vídeos aí ela vai mudar bastante. Então pessoal, vou abrir aqui o instalador, deixa eu até trocar de monitor, a gente está no monitor errado, agora sim, maravilha. Então aqui pessoal, ferramenta, instalador, sempre executar ele com administrador. Vou dar um sim aqui. Ó, minha tela ficou preta ali por alguns segundos por causa da confirmação. O Windows deixa assim mesmo. Então, idioma de instalação, tá pessoal? O idioma aqui, por enquanto, é de instalação. Quem sabe se a gente precisar ir no futuro de um idioma de ferramenta também, outros idiomas, a gente faça. Então, primeira coisa, pessoal, termos de uso. Interessantíssimo a gente ler esses termos de uso, entender como a ferramenta funciona. Aqui no final a gente tem telefone, e-mail, site, GitHub. São formas de entrar em contato comigo também para relatar bugs, pessoal. A gente precisa que vocês usem essa ferramenta, que instalem aí nos clientes, façam testes em diferentes tipos de máquina para que a gente possa conhecer os erros, os bugs e a gente também possa corrigir. Então, pessoal, primeira coisa também desse instalador. Esse instalador, versão 3.0, está totalmente gratuito, pessoal. Eu não cobro mais pelo instalador. Eu já não cobrei numa versão anterior aí. E agora, a partir de hoje, também nessa versão 3.0, eu também parei de cobrar, pessoal. Então, você baixa, você instala em quantos clientes você quiser, usa em quantos clientes você quiser. O instalador está lá à disposição de vocês. Somente os relatórios, pessoal. Se você souber fazer os relatórios, bom. Se não, eu também presto esse serviço. Aí basta entrar em contato com a gente aqui pelos meios de contato que a gente combina aí valores e criação de relatórios. Então, a gente vai dar um aceito aqui no acordo, nos nossos termos de uso. Primeira coisa que mudou, que não é mais compatível com a versão anterior, é a pasta. Antigamente ela ficava numa pasta chamada Borges, agora ela fica com o RLS por causa de outros projetos aí, pessoal. Então a gente tem em mente outros projetos, outras coisas que a gente quer trazer. Se a gente deixasse a pastinha ali com Borges, ia ficar difícil a gente saber de que pasta a gente está falando, né? Se tudo fosse instalado na pasta Borges, a gente ia acabar misturando aplicações aqui. Então hoje ela fica na pastinha RLS Borges, que é lá os nossos relatórios personalizados. A gente vai dar um avançar aqui, pessoal, e outra mudança também. O instalador agora tem a versão 32 e 64 bits. Então é importante a gente dar uma atenção a isso. Então a gente pode avançar aqui. Esse era o importante do instalador. O restante aqui é só a gente avançar. Ele vai perguntar se a gente quer criar ícone na área de trabalho, no menu iniciar. Então aqui eu vou cancelar o nosso instalador. Como que a gente identifica, pessoal, qual versão a gente vai instalar? Disco local C, a gente olha para o Firebird instalado. No meu caso, eu tenho 5 Firebirds na máquina. Então eu tenho 2 aqui em 64 bits, que é a versão 3 e a versão 4. E eu tenho também outros 3 aqui na versão de 32 bits. Então a gente abre aqui Firebird, eu tenho 2,5 e o 5. Ok? Então a gente olha para o Firebird e a gente descobre. Aqui, para esse vídeo, eu vou usar a versão de 64 bits, pessoal. Então, abrindo a nossa ferramenta aqui, menu superior, pessoal, direito ali, a gente tem um banco de dados. A gente tem as configurações, nome ou caminho. Por que nome? Nome para futuros bancos de dados que a gente pretende conectar. Postgres e MySQL eu tenho em mente aqui agora para fazer. Então a gente já está preparando a ferramenta. Justamente por isso a gente agora tem a versão 32 e 64 bits. Porque a ferramenta a gente pretende aí conectar ela em outros bancos de dados também. DLL do banco de dados que a gente está usando de acordo com a arquitetura. Então se o banco de dados é 64, a gente usa 64 bits. Se não, a gente usa 32. Protocolo, por enquanto, tem Firebird, mas é que nem eu falei, no futuro a gente quer adicionar aí outros protocolos também.
char7, o Windows 5.2 é um char7 aí que tem todos os nossos caracteres. Char7 aqui é o conjunto de caracteres, pessoal. As letras, os números, tudo. Então o Windows 5.2 aí tem todas as letras do alfabeto português, cedilha, acentos, tem tudo que a gente precisa. O Windows 5.2 já resolve a nossa vida. Caso o banco de dados não fique legal ali na hora de imprimir, a gente pode trocar aqui pelos que o Firebird suporta e que vão ter aí todos os nossos caracteres. Agora aqui o host, localhost e a porta 3053, porque o meu Firebird 3 usa essa porta 3053. A gente vai usar a porta que o Firebird usa. Se eu mudasse aqui para 3055, ele não ia funcionar, porque esse já é a versão 5. E aqui também a gente pode usar IP do servidor, a gente pode instalar isso aqui em estação, direto no servidor com o localhost, não tem problema. De qualquer lugar que a gente pôr ela para funcionar, desde que o IP esteja certo aqui na frente, ela vai funcionar. Senha do banco de dados e usuário, pessoal. Esse IBX aqui a gente vai ter um vídeo separado só para falar dele. Se a gente clicar para salvar, ele vai dar aqui um configurado com sucesso. Maravilha. Eu vou dar um tour rápido aqui, eu vou abrir com o admin, que é o usuário padrão. Então, se a gente instalou a ferramenta lá, admin, tudo maiúsculo, login e senha. Então, pessoal, tela home aqui, por enquanto ela tá branca, não pus nada, mas conforme a gente for atualizando em futuras versões, a gente pode pôr aqui sugestões para isso, eu aceito também, é só comentar aí no nosso vídeo que a gente dá uma olhada, eu respondo vocês e a gente vê sugestões aqui, alguma informação, algum informativo, um tutorial, alguma coisa dá para preencher aqui em todo esse espaço branco. Menu retrátil agora, pessoal, a ferramenta mudou bastante, antigamente era aquele menu lá em cima, todo meio laranja, meio escuro, então a gente tirou um pouco dessas cores, né, para se desvincular ali do outro sistema. Se você sabe se você já assistiu os vídeos antigos aí, você sabe do sistema que eu tô falando. Então, ele parecia ali um pouco as cores e tal. Então, o usuário podia achar que era coisa do mesmo sistema e na realidade não é, pessoal. Nós somos totalmente independentes aí. Então, relatórios aqui, a gente vê que a gente tem um relatório teste e o relatório novo, pessoal. Então, repara bem que aqui o nosso administrador tem isso. Se a gente entrar aqui no relatório teste, a gente vai ver também que agora tem asteriscos ali, são os campos obrigatórios. Então, se a gente tentar salvar sem um campo obrigatório, o sistema vai reclamar pra gente, vai pintar de vermelho ali atrás. Então, o nome é importante a gente marcar e esse campo aqui embaixo é uma descrição. Então, a gente põe lá, DRE. E aqui a gente coloca DRE com filtro de data que gera desse jeito, tem gráfico assim, assim, assado. A gente consegue ir colocando nesse campo. Por enquanto, ele não está sendo usado, mas ele vai ser usado no futuro. Quem for preenchendo vai gostar bastante da funcionalidade que a gente vai trazer. E grupos e subgrupos aí, pessoal. Antigamente não tinha o grupo e subgrupo, agora tem grupo e subgrupo, beleza? Então, questão de relatórios, inclui um relatório novo também. Muito tranquilo, pessoal. A gente inclui, se a gente tentar salvar, ele vai reclamar. Então, relatório novo, a gente busca lá o arquivo FR3, que é obrigatório, e a gente coloca o nome do relatório também, que é obrigatório. Ele vai aparecer para nós aqui. E agora o mais importante, pessoal, dessa versão, que é o nosso xodó aí. Então, alterar aqui, pessoal, permissões. O tipo de usuário, tem a tabela permissões. O tipo de usuário ADM a gente não consegue mudar. Então, por padrão, ele já vai ter sempre tudo e a gente não muda as permissões dele. Mas o nosso usuário aqui, tipo usuário, ele vai ter permissões. Então, a gente tem os formulários, que são as telas que a gente entra, listagem de usuários, listagem de relatórios e a tela de configuração. Então, quem manda aqui, se a gente pode entrar ou não, é o visualizar, que é esse vis. Se a gente der 2 cliques, ele libera. Se a gente der 2 cliques, ele vai bloquear ali essa visualização. Então, o usuário aqui eu não quero que ele entre na tela de configurações e eu não quero que ele exclua relatórios. Então, eu desmarquei aqui as opções e eu também, pessoal, aqui ó, na coluna visualizar, se a gente desmarcar ela para algum relatório, repara bem, relatório teste, o usuário não vai conseguir visualizar esse relatório teste, ok? Vou salvar aqui, ele vai dizer que confirmou para a gente no banco de dados e agora a nossa tela de configuração. Então, na tela de configuração, a gente consegue cadastrar ou excluir grupos e subgrupos. Então, para cadastrar um novo grupo, a gente seleciona ali o primeiro, setinha para baixo, novo grupo. Volta a setinha, ó, ele já gerou ali o ID para a gente, significa que ele gravou, certo? Se a gente precisar deletar, seleciona ele aqui, dá um delete, ele vai perguntar se a gente quer confirmar. Não vou confirmar aqui. Dentro da tela de configurações, a gente também consegue mudar a conexão com o banco de dados dentro do sistema, sem ter que fechar ele e abrir. Então, posso fechar aqui. E é isso, pessoal. Então, vou trocar de usuário, só para a gente ver como que ele ficou agora com as permissões. Então, user, o login, e user é a senha. Entrar. Agora, pessoal, configurações. Lembra que ele não tinha visualizar.
Se a gente abrir, acesso negado. Você não tem permissão para acionar essa funcionalidade. Consulte o administrador. Ok. Listagem de relatórios, nós temos aqui. Lembra que o nosso relatório teste ele estava sem visualizar? Então ele não carrega aqui na listagem. Às vezes a gente tem algum relatório ali de total, um relatório de venda que a gente não quer que um usuário veja. A gente consegue desmarcar também para ele não ver. E o excluir, pessoal, ele não podia excluir relatórios. Ele não podia visualizar um relatório específico e ele não podia excluir relatórios. Se a gente der um excluir aqui também, ele vai dar lá a mesma mensagem: acesso negado, você não tem permissão para essa funcionalidade. Consulte o administrador. Maravilha, pessoal. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Grato até aqui por você acompanhar aí essa versão, acreditar no projeto. Peço a todos vocês, pessoal, usem a ferramenta, conversem comigo, relatem bugs se vocês encontrarem, que a gente vai só melhorando essa ferramenta aí com o tempo. Fiquem de olho também no canal, pessoal. Esse vídeo está sendo gravado 30/3. Talvez ele não seja lançado hoje porque é um domingo. Mas segunda-feira no máximo esse vídeo tá no ar, o nosso instalador tá no ar, e eu vou ter também um outro vídeo de algumas coisas legais aí que a gente tá trazendo para vocês, e também aqui uma explicação sobre esse BX. Eu vou ter um vídeo separado só para ele. Ok, pessoal? Então, grato se você assistiu até aqui. Entre em contato comigo, comenta no nosso vídeo. Se você gostou da solução, deixa o like, se inscreve no canal para você não perder, pessoal. Futuramente aí a gente quer estar dando um cursinho também de SQL, um cursinho de Fast Report, ensinando a montar relatórios visualmente bonitos, relatórios complexos, com tela de filtros, tudo mais. Relatórios com retrocompatibilidade. Se você conhece aí o sistema, aquele sistema laranjinho lá, aquele sistema que você sabe que é aquele sistema. Se você conhece esse sistema, ele usa o Fast Report. Então, se você entrar lá na pastinha desse sistema, lá na aba relatórios, você vai ver vários relatórios com essa extensão aqui, ó, .fr3. O IBX aqui na ferramenta é justamente para compatibilidade com os relatórios dele. Então, a gente consegue copiar relatórios completos, adicionar mais filtros, mudar layout. Então, pessoal, usem a ferramenta, entrem em contato comigo. Tem dúvida de como instalar, tem dúvida de como usar, entre em contato comigo, pessoal, que a gente resolve, a gente sana aí as suas dúvidas, a gente te ajuda. Então a gente está aqui numa intenção de parceria. Logo mais também vai ter um relatório de DRE. Eu vou fazer esse relatório para vocês de DRE, para aquele sistema laranjinha. Você sabe do sistema que eu tô falando, aquele sistema laranjinha. Então eu peço, pessoal, se inscrevam aí no canal, ativem o sininho, dê um like aí, compartilha com outras revendas de sistema que você conhece, que precisam dessa funcionalidade. E é isso, pessoal. Um abraço aqui do Vinícius, até o próximo vídeo, até mais, tchau, tchau!